Alô, Viguetes! Aqui é a Carol e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês os 7 erros mais comuns que quem está aprendendo alemão comete. Então eu elenquei os 7 que eu vejo o pessoal comentando errado, escrevendo errado, que eu cometia também no começo. Então eu trouxe para vocês, pra gente não errar mais. Lembrando que não tem problema errar, tá, gente? Quando a gente está aprendendo um idioma, ainda mais como o alemão, é muita informação para você absorver de uma vez. Então vai com calma, entendeu? Vai falando, mesmo que seja errado, mas a gente vai tentando corrigir isso aos poucos, tá? Não deixa de falar, não deixa de tentar de escrever por medo de errar, tá? Errar é normal no começo, fica tranquilo, tudo bem? Mas eu trouxe os 7, né, que eu considero mais recorrentes, né? Que trazem mais dificuldade, que trazem mais dúvida. E esses 7 vocês não cometem mais, hein? Então vamos lá. O primeiro erro é quando alguém te pergunta, Hallo, wie geht's? E você responde, Ich bin gut. Então, não pode falar Ich bin gut. Então, Ich bin gut, não pode. Você tem que responder. Então, você pode responder dessas duas formas. Es geht mir gut, es geht mir sehr gut ou mir geht's gut. Então, a mim vai bem. Eles utilizam mais essa forma. Então, esse é o primeiro erro. Quando alguém te perguntar da próxima vez, então, wie geht's? Você vai responder mir geht's gut. Mas nada de bin gut, ich bin gut, nada de bin gut, então, pelo amor de Deus, hein? Vamos agora para o segundo erro. O segundo erro, ele é uma continuação do primeiro, né? Então, a pessoa te pergunta wie geht's? Aí você responde ich bin gut, já tá errado, né? Aí você termina de matar agora. Und du, não pode falar und du, é und dia, porque ele pede dativo. Então, quando alguém te perguntar agora, wie geht's? Você vai responder certo e vai perguntar certo. Então, nada de und du, tá errado. Nada de du. Und dia. Então, und dia, sempre dessa forma. Então, esse é o segundo erro. Então, vamos agora para o terceiro item, o terceiro ponto que gera dúvida em todo mundo. O danke, quando você vai agradecer. Eu coloco E, eu não coloco E, onde eu coloco esse E? Então, a gente fica doido com o danke, com esse E. Hora tem, hora não tem, hora ele aparece. Então, agora você vai entender de uma vez como que a gente vai usar esse é para não errar mais, hein? Então, quando eu falo vielen Dank, eu tiro o E. Por que não tem o E? Porque o danke com E, ele é o verbo danke, ele é o verbo agradecer, né? Então, ich danke, eu agradeço. O danke sem o E, ele é o der Dank, ele é o agradecimento. Então, é diferente. Então, quando alguém fala danke, então, ich danke ou danke com o E, ele está falando do verbo agradecer, né? Então, ele está agradecendo com o verbo, esse aqui é o verbo. Quando eu falo vielen Dank, então eu estou utilizando o der Dank, né? O substantivo, o agradecimento. Então, fica vielen Dank, sem o E. Então, essa você não erra mais. Quando você vai falar muito obrigada para alguém agora, você vai falar vielen Dank. Então, um é o verbo, o outro é o substantivo. Então, você precisa diferenciar isso. Tá bom? Então, não erra mais. Quando você for falar vielen Dank, ou escrever em algum agradecimento, em algum vídeo, vielen Dank, então, sem o E no final. Tá bom? Agora, se você vai falar danke, então aí você coloca o E no final. Então, agora vamos para o quarto, né? Que é uma outra matéria que confunde muito também, que é o Uhr e o Stunden. Então, por exemplo, quando eu tô falando em horas, então, como nesse exemplo que eu vou dar agora, wir haben 5 Stunden gewartet. Então, nós esperamos por 5 horas. Então, aí eu usei o Stunden. Por quê? É a duração em horas, né? Então, quando você for utilizar horas dessa forma, falando de uma duração, você vai utilizar o Stunden. Mas, quando você for falar, por exemplo, são 5 horas. Então, são 5 horas, né? Agora são 5 horas. São pontualmente 5 horas. Então, você vai falar es ist 5 Uhr. Es ist 5 Uhr. E não 5 Stunden. O Uhr, ele vai funcionar como se fosse o o'clock do inglês. Então, você toma muito cuidado também
quando você utiliza o student, quando você utiliza o Isso também gera um pouco de dúvida. Então, duração em horas, a gente usa o student. E quando eu for falar uma hora pontualmente, então, como se fosse o o'clock do inglês, UR, ok? Então, essa vocês também não erram mais. Outro item também que gera muita dúvida, isso também é de vocabulário básico, quando a gente está aprendendo a falar o que a gente estuda, o que a gente faz da vida, o que está acontecendo, né? Eu estudo alemão, estudo inglês, eu estou estudando isso na faculdade, então gera um pouco de dúvida. Então, quando eu uso o studieren e quando eu utilizo o lernen. Então, por exemplo, studieren eu só vou utilizar quando eu for falar que eu estou estudando algo na faculdade. Então, quando você for falar para alguém agora, eu estudo alemão, você vai falar Ich lerne Deutsch. Não é Ich studiere Deutsch. Você só pode falar Ich studiere Deutsch se você estudar alemão na faculdade, entendeu? Quando você for falar agora, então, que você está aprendendo qualquer coisa, que você está estudando qualquer coisa que não seja na faculdade, você vai utilizar o lernen. Então, por exemplo, Ich lerne für eine Prüfung. Eu estou estudando para uma prova. Então, você está estudando, não utiliza o studieren, você utiliza o lernen, ok? Então, esse erro também vocês não cometem mais. Então, toma muito cuidado quando utiliza o studieren e quando utiliza o lernen, tá bom? Vamos para a próxima. Outro erro muito comum de quem está aprendendo alemão também lá no começo, que é quando você está aprendendo a se apresentar, falar a sua idade, e você vai lá e fala Ich habe... Então, eu tenho tantos anos. Isso a gente usa no português. Então, isso é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente querer traduzir tudo que a gente fala no português para o alemão. Porque tem muita coisa que eles não falam como nós falamos. Entendeu? Então, tem coisa que a gente não vai conseguir traduzir ao pé da letra. Então, toma muito cuidado. Então, quando alguém te perguntar a sua idade, você não vai mais falar Ich habe, né, no meu caso, 22 Jahre alt. Você vai falar Ich bin. Então, você não fala Ich habe, hein? É Ich bin. Ich bin 22 Jahre alt. Também esse erro é muito comum no começo, a gente comete o tempo todo, até porque a gente ainda está habituado a querer pensar em português e traduzir para o alemão. E, na verdade, a gente não pode fazer isso. Então, o certo é Ich bin. Ich bin 22. O sétimo erro também muito comum quando a pessoa está aprendendo alemão é na hora de negar algo. Então, a pessoa não sabe se ela usa o nicht ou o keine. Então, quando que eu utilizo o nicht, quando eu utilizo o keine? É muito comum a gente ter essa dúvida. Então, por exemplo, quando eu for negar alguma coisa e for um substantivo, eu vou utilizar o keine. Então, por exemplo, eu não tenho filhos. Então, ich habe keine Kinder. Entendeu? Eu não posso falar ich habe nicht Kinder. Ich habe keine Kinder. Então, eu não tenho filhos. Então, eu não quero chocolate. Então, ich will keine Schokolade. Então, eu não quero chocolate. Ich will keine Schokolade. Eu não posso falar ich will nicht Schokolade. Agora, como por exemplo, eu vou negar e depois vem um verbo. Então, por exemplo, eu não gostaria de dançar. Então, ich möchte nicht tanzen. Ich möchte nicht tanzen. Então, eu não gostaria de dançar, eu não quero dançar. Então, como é um verbo, tanzen, e eu tô negando esse verbo, eu não gostaria de dançar, eu vou utilizar o nicht. Então, também toma muito cuidado na hora que você for negar, porque isso é um erro muito comum. Na hora que você for formular as suas frases, vai ficar mais claro. Então, comece a observar esses detalhes que você não vai mais cometer esses erros. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Assim, esse vídeo vai chegar a mais pessoas que querem aprender alemão. Se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum conteúdo. Segue a gente lá no Instagram. Eu posto muito conteúdo legal todos os dias e a gente consegue ter um contato muito mais próximo. Então é isso. Tschüss!